Oi, meu nome é Camila. Eu tô aqui fazendo esse vídeo a pedido de amigos que pediram para eu falar um pouco como foi a minha experiência com o jejum de suco. Mas antes, uma pausa. Gente, eu tô editando aqui o vídeo e eu vi que eu esqueci de dar um recado importante. Nesse vídeo, eu vou colocar foto do que saiu de mim nesse jejum de suco. Então, pessoas que têm estômago sensível, talvez vão ficar sensibilizadas. Eu vou colocar o aviso antes de aparecer as fotos, mas fiquem sabendo, tá bom? Antes de eu falar exatamente o que é o jejum de suco, eu queria começar falando por que eu comecei o jejum de suco. Eu sofro ainda, mas antes mais sério, com acne emocional. Tava bem feio, vou deixar até umas fotos aí pra vocês verem. Eu tava sofrendo muito, eu acho que até virava um ciclo, porque como era emocional, então assim, tinha algumas coisas que desencadeavam a acne. Aí eu ia no espelho, via meu rosto todo pipocado, ficava mais triste ainda e vinha mais acne. Aquilo tava me deixando muito para baixo, acaba com a autoestima de qualquer mulher, de qualquer pessoa, a acne. Fora que era muito dolorido, era realmente muita inflamação no rosto. Foi uma fase que eu sofri bastante. Agora tinha um outro problema que também me incomodava muito, eu acho que era pior que a acne, eu posso dizer que a acne era externa, né? Todo mundo via, eu tinha até vergonha de sair na rua. Mas tinha um que eu sofria mais, que é o problema no meu intestino. Desde criança minha mãe já me levava no médico, médicos bons, e a gente ia em outras cidades para me levar no médico. Quando criança cheguei até a fazer colonoscopia, fazia muitos exames. Quando criança meu problema maior era prisão de ventre. Conforme eu fui ficando adulta, aí já começou a virar o jogo, já era muito solto. E eu sentia muitas dores. Eu cheguei até a ir no hospital várias vezes, com muitas dores, dores fortes no intestino. Era uma cólica assim horrível, era realmente era muita dor. Eu não tenho nem como explicar, era muita dor mesmo. E sempre quando eu ia para o hospital, assim, que não tinha mais o que fazer em casa, a gente ficava desesperado. Eu ficava desesperada, meu esposo também ficava, que me via naquela situação, não tinha nada que pudesse fazer para aliviar a dor. A gente acabava indo para o hospital. E lá só me davam ali um remedinho para dor e Luftal. Então era Buscopan e Luftal que me davam. E me mandava para casa. Mas ninguém descobria realmente a causa, o porquê que eu tinha tantos problemas no intestino. Fomos a vários médicos, médicos muito bons. E realmente nada, né? E até chegaram a cogitar de fazer cirurgia. Ah, vamos fazer cirurgia, vamos tirar um pedacinho do intestino. Eu acho que ele deve estar... dobradinho, com aderência, é isso aí, eles falaram que era com aderência e que ia ter que tirar aquela partezinha e isso ia resolver minha vida, nunca mais ia ter dor. Só que nessa época, eu já bem desanimada, frustrada, estava disposta a fazer tudo para me livrar da acne e me livrar das dores intestinais. E nessa aí Deus me mostrou uma solução, né? E eu cheguei, então, ao jejum de suco, depois eu assisti vários vídeos da experiência de pessoas, várias pessoas falando como o jejum de suco foi transformador, então eu decidi fazer. Eu lembro que era até um sábado à tarde, eu virei para o meu esposo e falei assim, Henrique, eu decidi que eu vou fazer o jejum de suco e eu vou fazer 60 dias. E ele me apoiou desde o começo, porque é um jejum, né? A gente precisa de apoio, porque é difícil. Comer não é só um ato de nutrir o corpo, né? Mas também é muito emocional, né? É muito prazeroso. Então ficar 60 dias só tomando suco, no começo a gente fica animado, mas depois de um tempo bate desânimo e eu precisava muito do apoio do Henrique. E isso foi essencial para mim, meu esposo me apoiou desde o começo. Então, do primeiro dia até o 10, foi tranquilo. Eu estava ali animada, bebendo suco, e eu bebia suco livremente. O suco sempre passados no voal, né? Então dá um trabalhinho, não vou mentir. Eu preparava os sucos todos de manhã, pro dia, porque chega uma hora que você fica desesperado, você tá com muita fome ali, e você fica pensando em comer. Mesmo que eu tava animada, batia aquela fome, aí eu sempre tinha um suquinho ali esperando por mim na geladeira. Então isso foi essencial para mim. Então do primeiro ao 10 foi tranquilo. A partir do 10º dia, eu introduzi uma mistura de psyllium com zeólita. E a partir do 10º dia, não sei se foi por conta da mistura ou porque foi realmente o suco começou a fazer efeito, começou a sair algo de mim, que o pessoal lá dos Estados Unidos chamam de mucoid plaque, uma placa mucoide. Não sei qual seria a tradução correta, mas é um biofilme do nosso intestino.
Eu não sou técnica, não sei falar os detalhes, só sei que é uma coisa horrível. Imagina que é uma sujeira de caixa de gordura que está ali armazenado anos no seu intestino, cheio de parasita e toxinas e sujeira. Tudo lá no seu intestino e assim, sujeira de anos. Começou a sair, saiu um pedacinho pequeno de mim no dia 10. E eu fiquei tão feliz. E quando eu vi aquilo, eu saí correndo com a tua frente e falei, Henrique, isso é meu primeiro mucoide, eu tava tão feliz. A gente comemorou. Só que daí qual é o negócio, né? Quando a gente vai soltar o bicho, a gente passa muito mal antes. Eu sabia que eu ia soltar mucoide antes mesmo de soltar, porque eu começava a ficar muito enjoada. Além do enjoo, que me incomodava bastante, o que me atingiu muito é o emocional. Eu não sei se é por conta do meu temperamento, mas o meu emocional, ele rege o meu corpo. Ele me judia bastante, sabe? Eu sou uma pessoa muito preocupada, muito ansiosa e isso faz muito mal pra gente. E o meu emocional, ele ataca diretamente o meu intestino. Eu acho que vai ter pessoas aí que vão como que se diz? Se identificar. Vão se identificar com isso. Quando fica nervoso, o intestino solta, o intestino prende. Se você tem isso, você é muito parecido comigo. Então, assim, o meu emocional nesse período aí que eu tava soltando mucoide ficou aos frangalhos. Eu fiquei... Pode até se dizer que eu fiquei um pouco depressiva, né? Eu chorava muito, sem motivo nenhum, umas tristezas sem explicação. Sim, eu tive muita sensação de solidão também. Foram dias tenebrosos. Enfim, depois do dia 10 ao dia 30, aí foi um festival. Saía mucoide todo santo dia. Então, do dia 30 ao 45... não melhorou também. Continuei soltando mucoide, mas a crise emocional aí foi terrível, terrível mesmo. A sensação eu acho que realmente foi uma depressão. Eu fiquei uma fase bem depressiva mesmo. E assim também, a minha pele, ela deu uma piorada nessa, que lógico, né, meu emocional ficou abalado. A minha pele também, eu acho que eu vou ter uma foto aí. Nessa parte aqui ficou manchada. A minha pele, ela pigmenta muito fácil. Então, apesar de hoje eu não ter espinha, eu tenho muitas manchinhas das acnes antigas, né? Então, aqui ficou a marca dessa acne que eu tive desse período, que foi bem dolorido mesmo. Eu fiquei até triste. Eu falei, poxa vida, né? Achei que tava melhorando. Mas as coisas não acontecem assim. O jejum de suco, ele não vem para te curar. Ele vem para você se limpar, para depois você criar hábitos saudáveis, para daí sim você obter a cura. E nesse período que eu fiquei com essa crise emocional muito forte, ainda apareceu essa acne de brinde, eu fiquei com muita vontade de desistir. Eu ia desistir, eu ia jogar a toalha, e eu tava, acho que no dia 40 ou 45, acho que eu tava no dia 40. Não, foi exatamente no dia 40, foi isso mesmo. Foi terrível, foi tenebroso. Eu ia desistir, eu tava certa que eu ia desistir. E eu já cheguei pro Henrique e falei assim, ó, Henrique, eu vou desistir, não quero mais saber, não fale mais de jejum de suco pra mim, eu não quero nunca mais saber de suco na minha vida. Tava muito desesperada. Só que a minha família tava vendo todas aquelas coisas que estavam saindo, inclusive o que saiu do dia 30, que eu fiquei horrorizada. Eu quero falar um pouquinho especial depois. Então a minha família tava vendo todas aquelas coisas saindo, vendo o motivo porque eu tinha tantas dores no intestino que estavam finalmente saindo, tipo a raiz realmente estava indo embora, né, das minhas crises de dores. E eu querendo desistir antes da hora. Então a minha família fez, no momento, né, pra mim foi a pior coisa. Hoje eu penso, foi a melhor coisa que eles fizeram pra mim. Eles me incentivaram a continuar, não, continua, não desiste. Olha, só sei que me deram uma sabatina, fiquei com raiva de todo mundo na hora. Me deixe desistir. Mas que bom, eu sou muito grata que minha família não me deixou desistir, porque eu tive excelentes resultados e agora que eu vou falar pra vocês, foi do dia 45 ao dia 60. Esse período aí começou... No começo, assim, tava dando passinhos devagar, que eu ia melhorar. Quando eu tava nessa crise dos 40 dias, eu tava achando que eu ia ter que prolongar, que não ia dar 60, que eu ia ter que fazer mais. E, bom, eu falei assim, então seja o que Deus quiser, vou continuar fazendo. Eu aceitei o meu destino e vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, então, a partir do dia 45, eu comecei a ver pequeninas melhoras. Então, é o rosto que estava ficando mais claro, o cabelo que começou a ficar com brilho,
o meu ânimo começou a voltar, já estava tendo alegria de viver, porque antes era só tristeza, só desânimo, muito. Olha, quem ficou perto de mim naquela época sofreu também, viu? Porque era uma pessoa amargurada e triste o tempo todo. Não foi fácil. Família, muito obrigada por ter me aturado nesse período. Então eu comecei a ver essas pequenas melhoras e a luz começou a aparecer no fim do túnel, né? Aí que dá aquela vontadezinha de continuar. Vamos lá, tá dando certo. E eu lembro que foi numa quinta-feira. Eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas eu estava muito perto dos 60 dias. Que eu acordei, eu era outra pessoa. É incrível como foi rápido, virou a chave muito rápido. Eu era outra pessoa, eu estava muito feliz mesmo. A minha pele estava bem sedosa. Infelizmente, a minha pele ela tem manchas, né? É uma coisa que eu vou ter que aceitar, mas a minha pele, em vista do que estava antes, tá uma pele assim aveludada, hidratada e sem nenhum ponto de inflamação. O toque dela estava diferente. Quem tem acne e problema assim sabe que a pele ela fica meio escamosa, é uma pele ressecada. É estranho. Ao mesmo tempo que é oleosa, ela tem várias texturas. Minha pele estava diferente, meu cabelo estava com brilho e meu intestino começou a funcionar super bem, porque no jejum de suco eu experimentei muita diarreia, né? Diarreia, e sai mucoide, e sai verme, e sai isso, e sai aquilo. E o intestino funcionando bem, tomando suco, pra mim, gente, como que pode? Foi um milagre. E aí então, bateu 60 dias, eu tava outra pessoa. E aí eu descobri que o jejum de suco foi o ponto de divisor, dividiu minha vida. A minha vida antes do jejum de suco, a minha vida depois do jejum de suco. Realmente, hoje eu sou outra pessoa. Mas deixa eu falar um pouquinho do dia 30. O que aconteceu no dia 30 que eu fiquei horrorizada? O dia 30 foi um dia que eu soltei mucoide. Só que quando eu fui olhar, parecia que tinha um barbante dentro lá do vaso sanitário. Esse dia saiu uma tênia, uma solitária de mim, de 30 centímetros, é que ela tava enroladinha aí, né? Eu consegui só esticar ela um pouco, depois eu não consegui mexer mais com ela, porque fiquei muito enjoada, coisa nojenta que saiu de mim. E foi muito impressionante ter saído aquilo, porque veja, eu não tomei nenhum tipo de vermífugo, nada, eu não tomei nenhum remédio, a bicha saiu sozinha, foi só com o jejum de suco. E eu estava tomando preparo também de psyllium com a zeólita. Então você imagina, você soltar uma tênia daquela, a gente acredita, né? A gente chega à conclusão que essa era a causa das minhas dores. Eu também soltei muitos vermes, não foi só uma tênia, eu soltei oxiurus, soltei, a gente nem sabe o nome, mas eram uns... eu não sei nem explicar, era um corpo não identificado, era muito horrível. Eu tenho algumas considerações para fazer do jejum de suco, algumas coisas que eu fiz e outras coisas que eu não fiz, e eu quero falar um pouquinho sobre elas. Então eu tomei suco à vontade, eu tomava ali no mínimo 3 litros por dia de suco 100% de fruta, não colocava nenhuma adição de nada, era só fruta mesmo, passado no voal, coada no voal. Tomava psyllium com a zeólita, e um erro que eu cometi foi não ter tomado as 2 colheres de azeite extra virgem ou de óleo de linhaça extra virgem ou óleo de coco extra virgem. Eu não tomei nenhum tipo de óleo e eu me dei muito mal depois, eu me arrependo muito, porque isso atrapalhou os meus hormônios. O nosso corpo precisa de óleo, precisa. Então essa coisa de fazer o tratamento sem óleo não dá certo, não recomendo, vai dar errado, porque deu errado comigo, bagunçou meus hormônios, depois eu recuperei, mas não recomendo ficar sem óleo. Outra coisa que eu não recomendo é também fazer sem o auxílio de um profissional capacitado. Então, um médico ou alguém formado em tratamentos naturais. Não recomendo fazer isso sozinho. Eu fiz, não recomendo, porque comigo deu certo, mas podia ter dado muito errado também, porque a crise curativa é muito forte, pode desencadear, porque cai muita toxina no sangue. Porque quando o mucoide ele vai sair, libera muitas toxinas no sangue. Eu tive que fazer uma suplementação de vitaminas e minerais depois, porque é muita toxina no sangue, o corpo dá uma sofrida, faz uma limpeza profunda, mas imagina você faxinar uma casa que estava imunda. Você tem que mexer em tudo dentro da casa, colocar coisa para fora,
para esfregar. Então, você não fica cansada depois de fazer uma faxina dessa? Então, o corpo, ele sofre um pouco, ele sofre depois de fazer esse tipo de faxina. Então, não recomendo que faça sozinho, sem auxílio de um profissional, tá bom? Engraçado, mais um detalhe aqui, né? Que antes eu tinha muita vontade de comer porcaria, assim, podrão mesmo, né? Do nada, assim. E eu nunca entendi por quê. Mas depois que eu fui junto socorro, eu entendi por quê. Não era eu, né? Eram os meus inquilinos que estavam junto comigo. A minha família até brinca comigo e fala assim: Camila, pra você ver, né, que você nunca esteve só, né? Você sempre tinha ali alguns amiguinhos junto com você. Eu comparo até que é como se a gente nascesse de novo. É realmente impressionante essa experiência. E é isso, se vocês quiserem saber mais sobre mim, como é a minha alimentação, o que eu como no dia a dia, eu vou deixar meu Instagram aqui, me siga lá, vocês podem também interagir comigo. Eu vou estar tentando sempre responder vocês. E é isso aí. Tchau!